Boa noite! O que acontece, as preocupações, se a gente deixa com que elas nos envolvam, elas vão virando sorvete de tomate, vão virando pizza de tomate, torta de tomate, e assim vai indo, né? E é o que as crianças lá embaixo vão aprender, sobre como a gente pode conduzir isso dentro da realidade do coraçãozinho delas. É muito bom vê-los aqui novamente. É muito bom estar com vocês, principalmente para poder compartilhar, em especial, uma palavra que ao meu coração foi bastante reveladora. Eu confesso, eu vou falar para vocês essa hora que para mim é o ápice assim desse momento, que foi a hora que eu realmente olhei as preocupações de uma forma diferente. Porque se a gente for parar para avaliar a vida que a gente leva, a gente acorda às vezes preocupado, a gente dorme às vezes preocupado, a gente às vezes anda preocupado, em tudo que a gente faz envolve, porque a gente tem filhos, casa, marido, finanças, gerenciamento de trabalho, e toda essa questão, ela está recheada de situações, só que nós sabemos que o que mais tem atingido as pessoas é que elas estão se sentindo incapazes de conseguir curtir a vida. Os momentos mais singelos e felizes da vida delas, justamente por conta desse desgaste que a gente tem no dia a dia. E pensando nisso, uma vez eu, cá com meus botões, comecei a pensar, né? Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Quem vem primeiro? Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, que de tão preocupada e ansiosa ela se torna depressiva? Ou vocês acham que uma pessoa depressiva, de tão depressiva, ela acaba ficando com excesso de preocupação? Resumindo, quem vem antes, né? A ansiedade ou a depressão? E aí eu pensando, e um dia eu descendo as escadas da clínica, eu olhei a minha sala de fora e lá tem uns livros assim na banqueta, e eu olhei aqueles livros, todo mundo tem uns livros que você compra e que fica lá de bonito, mas ninguém lê. E aquele dia eu olhei e falei, nossa, eu vou dar uma olhadinha naquele livro. E lá eu achei a teoria de um psiquiatra, o nome dele é David Sherman, e ele fala que a ansiedade, ela tem 7 estágios. E eu achei interessante porque uma pessoa ansiosa, ela é o primeiro estágio da vida dela que ela passa com aquela preocupação excessiva. Mas se ela não resolve aquilo, ela vai para um segundo estágio que é pânico. Depois ela vai para um terceiro estágio que é hipocondríaco. Às vezes você não tem, quem aqui é médico, às vezes vai tratar um hipocondríaco e acha que você está tratando alguém que está doente. E na verdade não é, às vezes tem que olhar para causa que é exatamente a ansiedade. E vai indo até chegar no 7º estágio, que é depressão. Eu achei tão interessante porque você veja como a preocupação pode desanimar a gente. E aí uma pergunta me veio, né, quando eu estava pensando em vocês, eu falei, mas como? Que a mãezinha que está indo lá, como é que os homens, que eu vi que está cheio de homens aqui, como é que os homens que nos acompanham, como é que eles podem ajudar quando eles percebem, às vezes, um filho ansioso, ou quando eles percebem uma esposa ansiosa, ou como que a gente pode nos conduzir num dia que nós sentimos que nós estamos mais acelerados, mais ansiosos. 3 dias depois, me veio o pão de cada dia, um dia tomando café. Ai, eu li uma coisa que eu achei bárbara, que a ciência provou agora. Ai, está escrito lá há um tempão, Provérbios 22, que diz assim, ó: o coração ansioso deprime o homem. Agora, olha o truque que nós temos para ajudar uma pessoa com ansiedade. Mas a palavra boa devolve o ânimo. Eu achei aquilo tão legal, porque o dia que você perceber um filho, um marido, você vai pensar, meu Deus, eu preciso acalmar meu coração com alguma palavra bem fundamentada que possa me trazer descanso. Porque, na verdade, a ansiedade ela é excesso de futuro, como a gente falou no mês passado. E
a depressão nada mais é do que o excesso do passado. E a gente não consegue viver nenhum nem outro, você não consegue estar presente em nada. E aí essas questões vão comprometidas, mas a boa notícia de hoje é que eu não vim falar sobre o peso que as preocupações têm, porque a ideia é que vocês possam ser recheados de boas novas, assim como a gente leu nessa parte desse versículo. E certo que a gente tem preocupação, sem dúvida, mas a gente consegue trabalhar na maneira como a gente atribui os pesos a elas. Então, o que vocês vão ver hoje? Vocês vão ver especificamente duas coisas. As duas armadilhas que toda preocupação faz a gente cair. E a segunda coisa que vocês vão ver é aprender a olhar a preocupação de uma maneira que vocês nunca viram antes. E eu vou começar já falando da nossa primeira armadilha. Mas para isso, eu quero que você se remeta na sua mente a lembrar de alguma fonte de preocupação que volta e meia te ocupa a mente. Ou é alguma coisa do teu dia, ou é alguma coisa da sua semana, ou quando você viu aquele mês passou e você está lembrando daquilo de novo. Alguma coisa que você perceba, vamos fazer uma coisa bem prática, do teu dia que é pesado para você. Ok? Então vamos para a primeira armadilha, gente. Primeira coisa então, e o Rodrigo, por favor, vai colocar nosso slide para vocês verem aí, é a gente aprender a trocar pedras por balões. O que significa isso? Qual é o impacto que uma preocupação ocupa do teu raciocínio? Acho que a gente precisa entender uma coisa que eu aprendi até domingo, eu achei tão interessante, porque eu não sei se vocês são assim, mas eu acredito que são. A gente se cobra muito para ser melhor, né? E aí domingo aqui teve um coreano que trouxe uma palavra tão bonita para nós e eu aprendi uma coisa com ele, que Deus não retira as nossas fraquezas. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Eu achei tão interessante porque eu falei, nossa, parecia que o trabalho era incansável de ter que melhorar. Não sei se já sentiram assim, meu Deus, ou eu tenho que melhorar como mãe, ou como esposa, ou como alguém que trabalha, ou como gerenciadora do lar, e parecia que aquela roda nunca acabava, né? Aí, quando ele disse, né, as suas fraquezas não serão retiradas, porque você precisa depender de Deus para conduzir a sua vida e trabalhar as suas próprias fraquezas. E uma das coisas que eu entendi é que muitas vezes as preocupações, elas não vão ser retiradas de nós. O que nós precisamos readequar, ou pelo menos redefinir, é o peso que elas exercem sobre a nossa vida, na nossa rotina, no dia a dia. E uma coisa, eu não sei se vocês sabem, sabiam que a preocupação ela é um comportamento aprendido? Querem observar um detalhe? Seus pais eram muito preocupados? Vocês tinham a lembrança, por exemplo, sempre tinha alguma coisa que deixava a tua mãe mais preocupada, e sempre tinha alguma coisa que geralmente ativava a preocupação do seu pai. Vamos lá, finanças a saber, né? Lá em casa a gente era assim. Lá em casa, se não eram as finanças, meu pai era muito preocupado com saúde. Então, nós somos em 3 irmãs. A gente estava lembrando disso no final de semana, a gente começou a dar risada, porque ele acordava, o bom dia dele era pedir para a gente olhar aqui debaixo do olho para ver se estava vermelho, para ver se a gente tinha anemia. Lembra que isso aí era uma coisa passada de muito tempo, não sei nem se isso realmente é válido, mas para ele a saúde da gente era uma fonte de preocupação. E eu me recordo que uma vez eu tinha 12 anos e eu ouvi uma amiga da minha mãe falando que ela não dormia à noite no sábado, porque o filho adolescente dela saía e ela ficava acordada até a hora que o cara chegava. E eu pensei, gente, eu nunca quero ter filho, porque eu não quero ficar sem dormir. Imagina, eu era uma criança, eu tinha 12 anos. E aquilo me deu, eu pensei assim, nossa, ser filho de adolescente deve ser horrível. E se a gente não filtra essas informações,
Você vai tecendo, você vai construindo, você vai organizando a maneira como as preocupações são geridas e você estende aquilo para a tua vida. Tem família que quando dá alguma fonte de preocupação, eles enfrentam. Tem outros que fogem, a gente nem fala sobre o assunto. E tem outros que evitam. E essa forma, ela vai se organizando na mente. Quando a gente vê, a gente cresce. E o que acontece? Eu quero que você para analisar isso que eu vou dizer agora. Ocorre uma situação, a gente sabe que preocupação não é bom. Só que veladamente e de uma forma muito inconsciente, em algumas famílias a preocupação ela é vista como algo que soa até como um compromisso, ou até como algo bonito. Querem ver? Se você vê às vezes uma mãe preocupada, atarefada ou preocupada com o filho. Você vê aquela mãe assim, meu Deus, que não tira o olho, está conversando com você, está olhando aqueles filhos assim, aquela coisa, o tempo inteiro. Você bate o olho numa mãe dessa, e você bate o olho num outro perfil de mãe que é mais tranquila, relaxada, cuida das crianças lá meio de longe, uns caem, outros estão no luxo, mas tudo bem. A nossa tendência inconscientemente não é eleger aquela mulher preocupada como uma boa mãe ou uma mãe melhor do que a outra que está muito tranquila. Por isso que eu digo que se a gente não analisa, existe uma coisa bonita e que a gente carrega. Gente, toda pessoa, se vocês pararem para analisar, alguma herança geracional você trouxe da sua mãe ou do seu pai, entendendo a preocupação como uma característica bonita. Ou às vezes você vai olhar uma pessoa, uma gerenciadora do lar, você olha aquela mulher para lá pegando o talher, voltando com o talher, pegando o prato, voltando o prato, aquela coisa meio afobada. Você acha que aquela mulher ela é uma gerenciadora do lar melhor ou mais compromissada do que aquela que recebe você na sua casa bem tranquila. Senta, vamos ficar aqui, já está tudo pronto, encarregado. Nós temos que questionar a visão que a gente tem sobre preocupação. E uma das coisas que a gente pode entender é que preocupação não é uma virtude. Preocupação não deve ser algo comum ou considerado normal na nossa vida. É normal nós termos preocupações, porém não é normal nós vivermos preocupados. Entenderam a diferença? A primeira armadilha, que é nítido de ver que a preocupação faz a gente cair como um patinho toda vez que a gente está preocupado com alguma coisa, é que a gente acha que a gente consegue ser feliz só depois que aquela fonte de preocupação vai estar resolvida. Só depois que o problema com o teu marido vai ser sanado. A saúde do teu filho for melhorada. Só depois que o problema financeiro for resolvido. E a gente acaba perdendo outros feelings de sensibilidade no dia a dia, de momentos felizes, e que acabam afetando a nossa visão sem que a gente perceba. Justamente porque eu não posso entender que eu vou ser feliz só quando meus filhos crescerem, só quando eu me aposentar. Eu não posso achar que só quando eu for para aquela tal cidade viajar é que meu índice de alegria vai estar maior. Eu preciso remodificar isso daí. E aí, é por isso que eu acho que... Gente, aqui tem 15 quilos. E se... Eu não faço academia. Então, eu imagino que muitos de nós caminham diariamente com um saco de 15 quilos nas costas, sem entender que você pode sim transformá-los em balões. Que é infinitamente... Ai, gente, dá licença. Foi. Tá bonito, vocês entenderam, né? Já deu para pegar aqui a metáfora. Porém, remeta-se novamente à tua fonte de preocupação. Ela não pode e ela não deve ser tão pesada do quanto que ela está sendo ou invadindo na tua vida. Tudo que é pesado na tua vida hoje é porque ela está sendo feita da forma errada.
Vou repetir porque isso aqui é bem importante. Tudo o que é pesado na sua vida hoje é porque ela está sendo feita da forma errada. Tarefa de filho. Ai, para mim é sempre chato. A forma que está sendo feita é errada. Dia de descanso, eu não tenho descanso, não consigo parar para descansar. É porque a minha forma de fazer não está certa. Ai, eu canso, eu vou no mercado, está sempre cheio, é um saco, eu tenho que ficar naquela fila. Porque a forma de fazer está sendo pesada para você. E se aquilo é pesado para você, certamente será para da sua casa também. Então, quando a gente está nessa lida do dia a dia, quando a situação ela nos convida a pensar que eu posso trocar os pesos por balões. Eu lembro que uma coisa que me causava, agora eu lembrei, uma coisa que era muito chato para mim era eu ter que trocar aquelas roupas de inverno, verão daquelas crianças toda vez. E aquilo para mim era pesado, sabe? Tem gente que faz isso com facilidade. Para mim isso não era uma facilidade. Até que eu falei, não, eu vou ter menos coisa, mas vou ter coisa boa para que aquilo não me consuma, porque eu acho que eu pegava uma tarde fazendo aquilo. E depois que eu li o livro da mulher que a gente falou dela o ano passado, eu falei, nossa, como aquilo tá, até para fazer uma mala para mim tá mais gostoso, porque realmente eu tinha identificado que aquilo para mim era um peso. Então são pequenos detalhezinhos que a gente não percebe que pode mudar na rotina do dia a dia e que às vezes a gente nem para pensar. E uma das coisas que eu acho que é importante para a gente fazer para não cair nesse tipo de armadilha é a gente poder abandonar algumas autojustificativas nossas. E agora eu lembrei, por exemplo, da história de Marta e Maria, né? Lembra, né? Eu não vou contar aqui, aquela história lá que Jesus foi conversar, a Marta ficou preocupada em arrumar a casa, enquanto a outra parou para ouvir. Qual a diferença? Não é a crença de cada um, porque cada um tem suas próprias crenças, cada um age como deve na sua casa, mas Marta, ela estava defendendo a ideia que era importante estar com a casa mais arrumada do que parar para ouvir. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente prefere deixar a casa arrumada do que parar para ouvir um filho. E aí eu me recordo porque eu penso assim, o problema da Marta não era o fator dela arrumar a casa, mas era o fator de que ela achava que ela estava certa. E muitas vezes nós estamos numa geração de pessoas que valoriza muito o esforço e menos a conquista, valoriza mais a força do que a sensibilidade de perceber alguns momentos. Você tem que deixar a casa em ordem, sim. Ou o homem, que tem aqui bastante homem, tem que focar no trabalho com certeza. Mas em meio a essa questão, eu posso ter meus momentos de relaxamento. Você lascar um beijo de língua no seu marido é extremamente interessante. E se você não tiver a fim de fazer amor, faça 6 horas da tarde, para que a coisa não levante naquela hora, né? Ou na hora inapropriada. São pequenas coisinhas, mas assim, eu sei que está corrido, você tem um monte de coisa para fazer, mas sentir o cheiro de um filho para dar bom dia, ou para dar boa noite, ele quebra essa questão assim, que eu preciso resolver, que eu preciso estar com o peso, eu tenho que andar com o peso. Eu me percebi o ano passado, eu percebi que meu andar era muito rapidinho assim. E eu comecei a me analisar por que meu andar era rápido. É bem coisa de psicóloga, né? Que analisa tudo, até o andar. E aí eu cheguei numa resposta. Eu percebi que eu andava rápido como uma maneira das pessoas não se aproximarem de mim, para que eu não tivesse mais que fazer mais alguma coisa do meu dia, achando que eu não ia dar conta de tanta coisa que tinha para fazer. Falei, nossa, está pesado. Vamos tirar peso. Vamos trocar isso aí por balão. E eu não sei se inconscientemente eu realmente não acabei desacelerando. Varia, né? Um dia ou outro e tal. Porém, essa análise eu acho que é importante da gente fazer. Porque hoje à noite você está no lugar certo. E hoje à noite alguma coisa dentro de você precisa sair, descer aquela escada decidido. Eu vou tornar mais leve alguma coisa da minha vida, mesmo que eu não consiga arrancar aquela preocupação. E como eu falei que o comportamento é aprendido, uma boa mulher é atarefada,
como você aprendeu da sua mãe, ou um bom homem é aquele que está sempre focado e preocupado com finanças. Eu acho que a parte mais interessante é que a gente precisa entender que antes da maneira como nós somos ensinados, vem o imperativo de Deus na vida da gente. Ele fala assim, ó, tudo que eu quero é que vocês vivam livres de preocupações. Livres, não quer dizer ausentes, porém livres. E, gente, eu vou contar a segunda armadilha que a gente cai. Porque essa é uma notícia, para mim ela foi libertadora e vai contrariar, talvez, a crença de quase todos vocês aqui. Rodrigo, por favor, você pode colocar. Que com certeza você já foi em alguma palestra, em algum lugar, não, a anterior, que alguém disse para você, essa é a segunda, que é assim, ó, você não é multitarefas. Quem aqui já foi numa palestra, já foi em algum lugar, ou lendo um livro, ouviu em alguma entrevista, alguma coisa dizendo que homens são monofocais, mulheres são multifocais. Mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Levanta a mão para eu ter uma noção visual. Quem aqui, vai dar todo mundo, né? Quem aqui já ouviu essa informação e acha que isso é verdadeiro? Quem já ouviu isso aí? Não tem como dizer que não. Não tem. Gente, muitas pessoas estão aprisionadas por essa convicção. E eu quero contar uma boa nova, uma boa notícia para vocês. A hora que os teóricos fizeram essa crença, era numa época muito diferente da gente. Era na época que os homens saíam para caça e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Aí, com certeza, a mulher tirava o bife, fritava o ovo, atendia a criança, limpava o ranho do nariz do terceiro e assinava a agenda para a escola. A realidade de hoje é muito diferente da nossa vida. E eu até lembro que eu vi uma reportagem no final do ano passado, que eu me assustei, estava mostrando alguns perfis de americanos, e eles contando felizes da vida, que tinha americanos que eles estavam fazendo café enquanto eles tomavam um banho para eles irem para o trabalho. E mostrava na imagem. E eles sim, achando que eles eram power, porque eles são multitarefas, porque eles reduzem o tempo, porque eles conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Um segundo caso lá mostrou de um homem que, as cafeteiras de lá devem ser fortes, né? Porque ele passava roupa com a cafeteira, para economizar tempo, para ele sair para o trabalho. Só que teve um que me impressionou. Era uma mulher que ela tomava banho e lavava a louça ao mesmo tempo. E ela achando que ela era o auge. Porque eu fiquei imaginando a cena, gente. Sabe aquele dia que xixi escapa? Como que ela vai misturar a louça, o corpo, o banho? Não funciona. E ela entendendo que ela estava arrasando, porque era a maneira de dizer que a gente consegue funcionar. Só que viver assim é completamente doentio, obsessivo, neurótico e depressivo. Uma pessoa que acredita que ela realmente é multitarefas, possivelmente ela é uma forte candidata a ser ansiosa o tempo inteiro. Karine, baseado no que você está falando isso? É um machismo teu, machologia, ou você realmente se amparou tecnicamente? Eu falo para vocês, eles pegaram... Eu escolhi uma só para falar, para não ficar muito extenso, porque eu entendi que a mensagem principal vocês vão entender. Eles fizeram estudos com neuroimagem, das coisas de ressonância do cérebro, e eles avaliaram e foram dando várias tarefas para as pessoas ao mesmo tempo. E eles concluíram que uma pessoa, quando ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, uma delas fica bem feita e o resto ela tem um desempenho menor. E uma delas vai sair muito pobre.
Eles fizeram tanto estudo com neuroimagem quanto estudos comportamentais. E se alguém aqui tem dúvidas ou gostaria de se aprofundar, eu coloquei ali embaixo na fonte ali, no slide, eu coloquei os teóricos que mais estão defendendo isso, porque eles querem dizer o seguinte, que não é uma questão de eficácia do cérebro, a gente precisa entender que tudo tem limite. E o mundo está tão desgovernado que isso refere-se exclusivamente à competência que o cérebro tem de dizer, esse é o meu time, ele funciona junto, não é uma questão de eficácia neural. É uma questão dele parar e entender, peraí, aqui, acabou. Esses autores, para vocês terem ideia, estão sendo estudados nas escolas americanas para tentar diminuir o índice de distração das crianças, porque eles estão sob muita influência. E eu falo isso porque, para mim, essa informação ela foi bem libertadora. Porque eu ouvia muitas mulheres dizendo, Karine, eu não dou conta, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu me sinto assim, mas parece que eu sempre tenho que conviver com uma culpa de que eu poderia ser melhor. E eu ouvia e sentia isso também, porque eu lembro de uma situação que eu estava fritando ovo, aí chegou as 3 crianças ao meu redor, uma me contando do dia, a outra dançando e fazendo não sei o quê, e a outra falando alguma outra coisa que meu cérebro não registrou. E aí meu marido chegou atrás, aí ele falou, Cá, guarda aí o cartão de crédito que eu... Coloca já na tua bolsa, porque eu já trouxe, já deixa quieto. Eu falei, não me dê cartão de crédito agora, porque agora estou concentrada no meu ovo. E 3 falando, e aí eu lembro da reação dele, porque ele chegou, ele olhou ele me olhou, ele olhou o ovo, ele me olhou, ele olhou o ovo, ele me olhou. Ele falou, ué, virou homem agora? Você está concentrado só numa coisa? Falei, ai, amor, eu estou respeitando meu tempo, porque eu estava ouvindo as 3 falarem ao mesmo tempo, e eu consegui dar conta disso hoje. Então, se você não quer que alguma criança ache que isso é um cartão legal para brincar e dê problema, ou se eu esqueço e a gente vai ter que achar esse cartão depois, me entrega depois, que daí eu vou dar conta, depois que eu tiver servido toda a janta e está tudo certo. Ai, como é bom respeitar o limite da gente. E como a gente é treinado, e como a gente é forçado, e como a gente é esmagado por um pedido diário de que você tem que funcionar. De que você tem que ser boa o tempo inteiro. De que você não pode ser mais ou menos. Você tem que ser boa em tudo. É muito sufocante. Eu acho isso pesado. Até que eu peguei e falei assim, não, peraí, como é que a gente consegue parar para olhar para a preocupação de uma forma diferente? E aí eu falo para vocês. Eu vou passar um vídeo de 2 minutos, 47 segundos, vocês vão ver. E eu acho que, para mim, o que eu vou falar para vocês agora foi o ponto alto do meu olhar a respeito de preocupações. Como a gente entendeu que a gente não pode ficar sem elas, mas não precisa viver escravo delas, eu quero que você pare para analisar. Tem 4 situações lá, a historinha das sementes, é uma animação. Eu quero que você pense e observe exclusivamente a dos espinhos, que é o 3º terreno que essas sementes vão cair. E a partir disso, eu quero que você observe qual foi o perfil deles, dessas sementinhas, depois que o semeador lançou elas na terra. Tá certo? Você coloca para mim, Rodrigo. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade.
que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. Porque são fiéis, produzem frutos. Observaram que o espinho ele fica maior do que a pessoa, né? Porque uma preocupação ela faz você pensar imaginariamente que ela é muito maior do que você. E o que mudou meu conceito, que para mim eu acho que foi... Cris, não consigo pegar aqui meu micro. O que mudou para mim o conceito foi uma pessoa preocupada, ela não é amadurecida. Uma pessoa vive preocupada, ela não é amadurecida. Não sou eu que estou dizendo, eu vou ler aqui para vocês. Olha só, observe atentamente. As que caíram entre os espinhos são aquelas que ouvem. São as que ouvem a palavra de Deus. Não são as que não estão nem aí para a palavra. São aquelas que vão e estão comprometidas com a palavra. Só que, ao seguirem os caminhos, elas são sufocadas pelas preocupações dessa vida. E é exatamente isso que as preocupações começam a fazer. Por isso que é uma decisão você... até para eu caminhar é estranho, né? Se eu cair faz parte também, porque é o que a preocupação, se duvidar, ela comanda e ela sufoca tanto que, gente, é meio desconfortável para mim estar nessa situação, porque eu quero que ela represente a tua situação numa situação de desconforto com relação ao que a preocupação produz na vida da gente. Quando eu li que você não é maduro quando você vive preocupado, e não são minhas palavras, isso veio de Jesus. Eu confesso que eu realmente fui abençoada por isso, porque a partir do momento, quando eu tiver que me preocupa até a hora que eu entendo que a preocupação, a situação, ela é proporcional à situação. Quando eu vejo que aquilo começa a ocupar demais meu raciocínio, eu falo, opa, eu lembro dessa palavra. Sinal que você não está amadurecida, volta, diminui a proporção, segue a rota. Como isso deu diferença no meu dia a dia. Como eu desejo que você pare com o seu marido ou com os seus filhos, avaliando as preocupações deles e falando, olha, que tal a gente se desvencilhar de coisas que às vezes nos causam desconforto. Eu estava tomando café com meu marido esses dias e daí eu falei, vamos se desvincular de um negócio lá que a gente fez, lá financeiro, que estava meio que tirando a nossa paz. E aí ele falou assim, um homem é preparado, cá, mas o desejo que um homem tem de suprir uma casa financeiramente faz com que ele assuma coisas a mais.
E sem ele perceber, ele se enreda nas preocupações que ele tem. E você sabe que aquele dia a gente teve a direção, então vamos trabalhar em cima disso. A gente falou, não, vamos se desvincular isso aqui. E você sabe que a gente trabalhou isso faz uns 3 meses. E não é que a gente está se sentindo mais leve? Mais leve pelo entendimento de que eu não preciso ter aquilo para me preocupar, ou ele, todo dia. E isso é uma decisão conjunta. E eu acredito que essa decisão do dessufocar, ele precisa acontecer diariamente na gente. Porque você pode ser feliz apesar de, você pode viver teus momentos felizes quando as preocupações também te acompanham. E agora eu lembrei de uma coisa, não tem nada a ver, não estava no script. Obrigada, Flor. Mas eu lembrei, Deus me dá um sonho toda vez antes de uma palestra. E eu tive um sonho de uma imagem de uma mulher com um olhar branco, cego. E hoje de manhã eu fui entender o discernimento do porquê que eu tive aquele sonho. Porque é exatamente isso que a preocupação faz com a gente. A gente fica tão focado naquilo, você só concentra naquele negócio, e aquilo, você toma banho pensando naquilo, você dorme com aquilo, acorda com aquilo, você tira o olho de coisas que podem te abrir a mente e desacelerar toda a situação. Por isso que eu acho que a preocupação ela pode ser uma fonte onde você não tenha que ficar sufocado. Esse é o ponto. Se você tem o emoji ali, Rodrigo, por favor. Se você vive preocupado, você não está amadurecido. Segunda coisa, penúltima. Sua mente não está à venda, gente. A sua mente não está à venda. O excesso de informação tem limite. Quando eu digo que a gente precisa aprender a relaxar em meio à obrigação e aprender a ter obrigação em meio ao relaxamento, eu acho que talvez seja aí onde mora o bom senso. Porque você não pode, às vezes não é bom senso você ficar vendo uma série, 10 capítulos seguidos dessa série, o dia inteiro sem você dizer não, existe um limite, eu preciso parar. Você está relaxando e desconsidera a outra parte. Porém, você também não tem que viver só obrigação sem aprender a relaxar, mesmo quando você está focada numa obrigação. Agora lembrei de uma coisa. Eu nunca tinha feito, desde que eu trabalho, eu nunca tinha tido 10 minutos de intervalo. Porque como eu trabalho à tarde, eu pensei, tem que buscar filho em escola e tudo é corrido. Esse ano eu resolvi colocar 10 minutinhos do meu tempo para descanso, que você, na verdade, não descansa, mas para eu tomar um cafezinho mais tranquila. Como aquilo me revigorou. São 10 minutos do meu dia. Tem gente que tem tempo, tem gente que não tem. Eu não parava, eu nunca tinha parado para pensar na ideia de eu tirar 10 minutos. Aí foi sugestão da Lu, da minha amiga lá que trabalha comigo. Ela falou, cara, você não para, por que você não tira 10 minutinhos? Eu falei, nunca pensei sobre isso, que tal? Claro que na primeira semana eu pensei em desistir, na segunda também, na terceira eu achei legal e hoje eu não volto mais. Mas 10 minutinhos me renova para eu estar com a pessoa que vai estar comigo ali na frente, concordam? É coisa pequena, aí eu lembrei, é preciso aprender a relaxar mesmo em meio à obrigação e é preciso ter obrigações mesmo depois do relaxamento. Você não pode ir para umas férias relaxada, deixar os filhos jogados e sem regras do jeito que você quer. E quando eu digo aqui que a sua mente não está à venda, eu vou dizer por quê. Quero que você me diga o que um viciado em sexo, o que uma pessoa viciada em álcool e o que uma pessoa preocupada tem em comum. Alguém sabe a resposta? O que uma pessoa que bebe, uma pessoa viciada em sexo e uma pessoa muito preocupada tem em comum? O vício. O vício. E isso não é uma piada. Olhem o que está escrito aqui. Lucas 21 diz assim: tenham cuidado com vocês. Tenham cuidado com vocês. Para que nunca aconteça que o coração de vocês fique sobrecarregado
fique sobrecarregado com as consequências da orgia, das bebedeiras e das preocupações dessa vida. Observa que coisa interessante. Ele colocou essas 3 coisas no mesmo nível, no mesmo patamar. Às vezes, você não bebe, e às vezes você critica. Né? Você fala assim, aquele bebe, e a pessoa, né, que às vezes critica o ato daquele que vive bêbado. Só que você está cometendo uma coisa errada igual. Às vezes você critica aquele homem que trai a mulher, que já fez 1000 coisas erradas, e você acha que você é melhor que ele, sendo que se você pegar por esse versículo, eles estão no mesmo patamar. Uma pessoa viciada em sexo, uma pessoa que bebe e uma pessoa que vive preocupada, elas têm vício só que em coisas diferentes. Por isso que se preocupar não deve ser algo normal na vida da gente. Como algo, vou me acostumar com isso, e é isso que tem para viver, é isso que tem para hoje, para a minha vida o tempo inteiro, e assim vai. Eu acho que a gente precisa fazer que nem o AA, né? Só por hoje eu vou viver apesar das preocupações. E eu falo isso porque a gente precisa, além de aprender a respeitar os limites, eu lembro não sei se vocês lembram de uma musiquinha que dizia que mascar chicletes, como é que se preocupar é igual mascar chicletes para resolver uma conta de álgebra. E eu lembro muito uma coisa que o Augusto Cury fala, não perca tempo com GI. Alguém sabe o que é GI aqui? Não perca tempo com gasto de energia inútil. Que já deu, já foi, acabou. Não gasta se sufocando, se sobrecarregando com algo que certamente vai ser inútil. E aí vem nosso último tópico. Se eu entendi, deixa eu só voltar até aqui, porque para mim essa parte aqui é a última, é a que encerra nosso tempo aqui. Entenda. Para você ajudar uma pessoa ansiosa, traga palavras de bom ânimo. Entenda, você não é multitarefas. Respeita um pouquinho mais teus limites. Entenda que preocupação é um comportamento aprendido e que o bonito não é ser comprometida com essa preocupação em tudo que você faz, porque uma pessoa ela busca sempre a moderação. E, por último, como a gente falou, uma pessoa preocupada, ela não é amadurecida. Não gaste tempo com isso. E por último, não podia ser diferente do que vocês olharem um balão ali na frente. Tem aí, Rodrigo, uma coisa que eu sempre penso. Porte-se como uma pessoa livre. Ai, gente, eu amo poder entender sobre mentes, sobre cérebro humano. E uma das coisas, porque às vezes quem está aqui pela primeira vez não sabe, mas por que eu gosto de, neste ambiente, não da clínica, mas por que nesse ambiente eu gosto de falar da palavra de Deus? Porque ela me traz liberdades diárias. E eu não sou a Karine sem essa psicologia e sem essa palavra, porque ela me traz um renovo diário, de eu poder falar assim, que o mundo quer a gente constantemente com insônia, com ansiedade, com depressão, com preocupação, com culpas. Nosso ano que vem eu vou falar muito sobre culpas. Com culpas exageradas e esmagadoras, com medos o tempo inteiro. Só que diariamente você pode recomeçar teu dia falando assim, eu posso. Começar a aprender, porque ninguém amanhã vai acordar fazendo isso, isso é um exercício. Eu posso começar a aprender a viver uma vida com preocupação sem estar escravo dela. Porque a partir do momento que você para olhar que os meus pesos talvez não vão diminuir, mas que eu posso caminhar um pouquinho mais leve, ai gente, é fluido. Porque quando você entende essa questão, você começa a olhar e falar assim, nossa, a forma de andar tua muda. Porque você anda como uma pessoa livre.
Você dorme como uma pessoa livre, não escrava. Você anda, você vive, você sente como uma pessoa livre. Não com aquela coisa sufocante, te derrubando diariamente, na hora do teu banho. Como eu dei o exemplo da mulher aqui na vez passada, para quem estava, de tanta coisa esmagando a gente diariamente. E eu me remeto a pensar uma coisa bem interessante. O balão, ele me faz olhar para cima. Além dele ser leve, ele faz olhar para um lugar onde não está sendo levado o meu controle diário das coisas. Os pesos, eles nos remetem a coisas pesadas e sempre a coisas de chão. Sempre coisa que te remete a olhar a circunstância. Sempre coisa que você olha e fala assim, eu não quero isso para mim mais. Por isso que hoje você não vai sair daqui. E agora encerrando, que agora é com você, sem você decidir claramente que alguma coisa na tua vida vai ficar um pouco mais leve a partir de atitudes tuas diferentes no dia de amanhã. Segunda-feira meu marido pediu, tá tudo certo para quinta? E eu falei, amor, tá tudo certo. Só que eu estava tão despreocupada que eu comecei a achar que aquilo estava errado. Vocês já passaram por isso? Eu falei, nossa, mas eu estou tão tranquila, será que isso é normal? Porque quando, talvez para vocês vão absorver, essa é uma sementinha que talvez vai dar frutos daqui 3 anos na vida de vocês. Porém, quando eu parei para entender que uma pessoa preocupada não é amadurecida, aquilo deu eco tão forte em mim que eu falei, eu me recuso a não dar fruto. Eu me recuso a ter um ministério estéril. Eu me recuso a ser uma pessoa que vive preocupada, ansiosa com aquele peso diário. Eu não sou desse jeito, eu sou feliz, sou alegre. E quando eu entendi essa realidade, eu falei, nossa, isso é muito bom. E isso foi realmente transformador, porque a palavra de Deus ela é toda clara. Ela fala assim, ó, comece a pensar como Deus pensa e não como o mundo pensa, porque fará com que você comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que eu acredito nessa teoria, troque fardos por coisas mais leves, troque peso por balões. Porque a hora que eu entendi isso, eu realmente comecei a colocar a preocupação no lugar que ela tem que ficar. Pontos da onde eu posso trabalhar em cima daquilo e coisas que estão fora do meu controle. Só que a fala dele para mim, está tudo certo para segunda, para quinta, e eu pensei, nossa, eu devo estar relaxando, eu acho. Olha só, o que é a mente da gente, empurrando a gente para se preocupar de novo? E aí eu falei, eu repassei isso, repassei aquilo, cuidei daquilo lá, mandei o WhatsApp para resolver algumas coisas, tal. Estava tudo certo. Por isso que eu digo que a hora que você começa a fazer treino disso, você vai estranhar de você ter calma. E uma calma não é aquela calma boba, passiva de uma pessoa vagarosa que não faz nada. É uma calma de uma pessoa que está buscando moderação, porque aí eu finalizo. Existe um versículo que diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele deu espírito de amor, de equilíbrio. E um terceiro que eu já não lembro o que é, mas eu sempre lembro da palavra equilíbrio. Em outras Bíblias ele diz que Ele dá um espírito de moderação. E é com essa moderação que eu desejo que vocês saiam daqui essa noite. Lembrando que uma pessoa preocupada não está o quê? Amadurecida. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Salão HS, a Fernanda Cameirini, eu quero agradecer a loja Florenza, a Stephanie, a Aline que me auxiliaram. Quero agradecer porque hoje está frio, né? Hoje está gostoso para ficar em casa, mas se você veio, com certeza é porque tem propósito e porque tem gasolina no seu carro depois dessa greve, gente. Mas, lembrando, nosso mês que vem, o nosso tema vai ser neutralizando a ansiedade. Para mim, Karine,
ela vai ser o ponto alto desse ano, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.